Ok, então nós preparamos aqui algo referente à ordem de serviço, né? Então, o objetivo é, como está descrito aqui em alguns passos, primeiro é ter acesso à ordem de serviço, observar o cadastro primário e assim sucessivamente, né? Então vamos estar analisando cada item aqui do que foi proposto. Em primeiro lugar, é ter acesso à ordem de serviço. Aqui é a ordem de serviço. Na realidade, nem todos, ao instalar o sistema, nem todos têm esse acesso. Porque esse acesso ele é permitido por nós. Então, nós liberamos ou não esse módulo da ordem de serviço. Então, devido até a valores, né? Porque com a ordem de serviço é um pouco mais caro. Então, para aqueles que precisam da liberação da ordem de serviço, tem que fazer essa solicitação para nós. Então, depois disso, vamos estar observando o cadastro primário. Então, o cadastro primário da ordem de serviço, ele se acessa aqui, e nós temos aqui algumas particularidades. Eu tenho aqui unidade. Então, eu tenho, por exemplo, recepção e serviço. Tá? Então, isso aqui, se por acaso existem setores dentro aonde é realizado essa ordem de serviço, né? Se existem departamentos, então pode ser utilizado esse aqui como unidade. Geralmente é o número 1 mesmo, recepção. Tá? Depois disso, eu tenho técnico. Então, os técnicos são descritos aqui. Eu poderia escrever aqui técnicos, né, porque eu posso dizer que a ordem de serviço está com um determinado técnico. Prioridade também nós já temos aqui, geralmente é essas mesmas, né, então já está ok também. Depois eu tenho aqui solicitação, né, pode ser orçamento, como pode ser fazer serviço, realizar serviço. Então, pode ser criado aqui também essa questão de solicitação do cliente. Depois, ainda aqui dentro, eu tenho o status. Né? Está em aberto, em análise, em conserto, aguardando reposição, concluído ou encerrado. Esse aqui é o status da ordem. A ordem pode estar em aberta, pode estar em conserto, pode ter concluído ou encerrado. Esse número 6 não deve ser mexido, porque se mexer aqui nós vamos ter problema, tá? O 6 ele usa aqui como padrão de encerrado mesmo. E o encerrado seria já entregue, né? No caso, o encerrado já é entregue ao cliente, esse produto. Depois disso, então, aqui nós temos, então, observar as configurações dentro de empresa da OS. Dentro de empresa, do administrador número 1, a letra B, empresa, quando está habilitado, nós temos essa aqui, ordem de serviço. Então, aqui geralmente é usado realmente essa configuração, mas sugiro aqui, no procedimento técnico, usar o código da tabela de produtos, tá? Mas o número 1 é o padrão, os default aqui, quando for encerrado, o número 6, técnico, ele vai pegar o número 1, poderia botar o número 2, que foi colocado lá, tá? Novo cadastro, então o status é o número 1, unidade número 1, então isso aqui vai se entender a hora que a gente fizer ali a primeira ordem de serviço. Ok, então analisamos aqui também o que foi proposto aqui. Depois disso, eu tenho aqui observar o tipo de acesso nas opções C e D. Só que antes disso, eu passei a serviços e produtos. Eu acabei pulando aqui, então vamos colocar aqui. O que vem a ser essa janela aqui, referente a serviços e produtos? Isso aqui é o seguinte, aqui dentro, então, eu vou estar cadastrando tudo aquilo que a minha empresa faz. Pode ser os serviços e também os produtos que ele vai utilizar aqui. Então, por exemplo, eu vou fazer uma formatação de computador. Então, formatar computador. Formatar é um serviço. Formatar. Qual é o preço? O preço R$70. Quantidade, isso aqui vai ficar em branco. Quero algum vínculo com a tabela de produto? Não, aqui não vai ter nenhum vínculo. Então, vou salvar. Já está pronto para um outro. Bom, eu tenho formatar e eu também tenho, por exemplo, limpeza. Bom, aqui eu estou chutando, né? Aí, claro que cada um vai fazer como achar interessante. Então, criei ali. Agora eu quero criar aqui, por exemplo, eu quero criar um produto, que até então eu coloquei só serviço. Eu quero criar um produto, mas eu quero linkar esse produto com a minha janela de produto aqui. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, cooler.
Ó, vou colocar aqui A2, tá? Vou dizer o preço desse cooler, vou colocar aqui R$50, a quantidade de cooler que tem em estoque 3. Aí eu quero ligar isso aqui na tabela de produto para que quando eu dizer que vou instalar um cooler numa máquina, eu quero que ele dê baixa lá no sistema. Aí eu tenho que fazer essa ligação aqui. Então aqui eu tenho cooler A10 aqui, né? Eu posso usar esse aqui, né? Ou então criar um novo. Eu poderia vir aqui no sistema e vou colocar os dados desse cooler, tá? R$20 peça. Já salvei e vou selecionar esse produto aqui. Então ele já linkou com 3 aqui. Coincidente deu 3 lá e 3 aqui, senão também poderia ser qualquer outro número. Fiz isso, salvei. E aí está pronto para mim ir cadastrando mais itens. Ok? Então tá aí, ó. Cooler A2, formatar computador e limpeza de computador. Ok? Tá pronto aqui. Ele linkou lá no 3, ó. Ok. Fiz isso. Então, isso que a gente viu aqui foi a questão de serviços e produtos. Então, serviços e produtos é importante porque é baseado dessa tabela aqui que o sistema vai fazer aquilo que a ordem de serviço vai trabalhar. Ok. Agora, eu venho no próximo item que diz o seguinte: observar o tipo de acesso nas opções C e D, os acessos à ordem de serviço. Então, eu vindo aqui no 10, eu tenho essa letra C, ordem de serviço. Ele lança diretamente para a tela já de ordem de serviço. Então, aqui eu já iria iniciar, né, a ordem de serviço. E eu tenho essa outra opção, que é o D, o que está escrito lá, que ele entra aqui, aonde estaria mostrando aqui todas uma lista aqui de como é que está a ordem de serviço. Nesse caso, como eu não tenho nenhuma, estou visualizando aqui. Mas eu entraria aqui em nova, ordem de serviço, e eu acessei aquilo que eu fiz anteriormente, que acessa direto. Ok? Então, vamos voltar aqui. Essa é a explicação aqui de observar o tipo de acesso nas opções C e D. Agora, a janela de ordem de serviço. Então, vamos partir agora para a janela de ordem de serviço. Então, a ordem de serviço, eu posso entrar aqui ou entrar lá, a mesma coisa. Mas eu vou entrar por aqui. O que eu quero que observe? Essas solicitações, ele está trazendo já aqui, ó, o pré-definido, que foi aquilo que eu fiz na empresa. Número 1, solicitação, orçamento, número 1, normal, número 1, a unidade de recepção, número 1, técnico não definido. Mas eu poderia dizer, não, o técnico aqui é o Sérgio. Se for sempre o Sérgio, então eu vou lá no administrador na empresa e coloco que o técnico é 2. Tá? Então, isso aqui ele é configurável. O que não se deve mexer naquele número 6 lá que eu tinha falado para vocês. Então, a ordem de serviço está dando a entrada nessa data, nessa hora, e aqui os dados. O atendente, quem é o atendente? Como eu entrei com o usuário alfa, o atendente, o usuário é alfa, então o atendente alfa, que é ele que está fazendo essa ordem. Ok? Então, aqui está explicado aqui essa primeira parte. E agora começa aqui, então, quem é o cliente. Qual é o cliente que você vai atender. Então, eu vou pressionar aqui F3, ou então clicar aqui. No momento, eu não tenho nenhum cliente cadastrado. Poderia ter aqui, né? Como eu não tenho, eu vou cadastrar aqui. Estou jogando qualquer coisa, tá? E eu salvei. Então, já está pronto, eu poderia salvar outra pessoa, isso aqui é básico do cadastro, né? Poderia continuar aqui salvando pessoas, mas não quero. Então, esse aqui é o Paulo da Silva, esse aqui é o cliente. Então, ele jogou ali, ó, cliente Paulo da Silva. Quem é o contato? É o mesmo Paulo? Se não fosse, eu poderia botar. Porque o cliente pode ser o Paulo da Silva, mas quem trouxe o produto pode ter sido o filho. Então, o filho pode ser o contato. Então, eu poderia escrever aqui, filho, né? O telefone é esse mesmo? Ah, é esse mesmo. E o e-mail ele já trouxe de lá também. Agora, qual é o produto que eu vou trabalhar aqui? Bom, produto não é cooler, não é diversos, não é nada disso. O produto é um computador. Vou botar só assim, computador, não vou botar preço, não vou botar nada aqui, porque não preciso, tá? Então, o produto é um computador que ele está trazendo para mim. Poderia ser um estabilizador, poderia ser um no-break, pode ser uma impressora, né?
Vou botar o número de série. Aceita. Vou botar um modelo. Na verdade, seria o contrário, mas não importa, né? Não importa. Aqui essa referência, depois se eu quiser fazer uma busca por essa referência, eu poderia. Por exemplo, nós temos clientes que utilizam veículos. Então ele coloca aqui, por exemplo, automóvel Fiat. Aí ele coloca aqui ele coloca a placa desse automóvel. Tá? Então, se você depois quiser procurar também pela referência, você poderia usar. Né? Se por acaso quiser colocar um outro número aqui, poderia usar isso como uma referência. Ok, agora aqui, descrever a ocorrência. Então, não está ligando. Então, o cliente informou isso aí. O computador não está ligando, mas além dele que ele quer que ele olhe isso, ele quer também que seja formatado. E agora, eu vou colocar aqui a observação. Eu vou dizer o seguinte. Chegou, tem, né, está arranhado no lado direito. Poderia colocar aqui sem cabos. Então, coloco aquilo que eu julgar importante. Aqui, no momento, não vou fazer nada, tá? E eu vou salvar a ordem de serviço. Salvei a ordem, tá? Então, eu vim aqui na ordem de serviço, já salvei essa ordem. Poderia imprimir essa ordem, tá? Então, aqui vai vir os dados da empresa, o número da ordem, a número 1. Esse aqui é uma via para o cliente, então aqui está dizendo quem é o cliente, né? Quem é o contato, o CNPJ ou CPF, no caso, se ele tivesse, viria para cá. Qual é o endereço dele? Já viria para cá, tudo completo, o número, tá? Todos os dados. Tá, os dados do produto, que é computador, o série, a marca, o modelo, a ocorrência, a reclamação, não está ligando e precisa ser formatado, situação do produto está arranhado no lado direito, sem cabos. O complemento, entre que então ele vem que o atendente foi o fulano de tal, né, o usuário tal, a data e a hora, foi feita uma solicitação, prioridade normal. E aí aqui o filho vai assinar, né? Depois temos uma segunda via que é para a empresa. Então essa via aqui eu corto ela, né, e eu entrego então ao cliente. E aqui vai sair a segunda via, que é empresa. Então a empresa vai ficar com essa via. Quando o cliente for retirar, ele vai assinar aqui, ó, a data e a assinatura dele que ele retirou. Ok? Então aqui está pronto a nossa impressão da ordem de serviço da entrada da OS. Eu poderia criar uma nova OS, se fosse o caso, bastando clicar aqui, eu vou de novo fazer uma nova OS. Mas eu não quero, vou fechar. Muito bem. Agora eu posso acessar aqui, né? Observe que agora a letra D. A letra D, então, me exibe toda a OS. Tudo que está em aberto. Então, observe só. Eu tenho aqui, quando foi a entrada, quem é o contato, qual é o telefone, qual é o produto, qual é o status dele, está em aberto, qual é a unidade de recepção. Isso aqui, por enquanto, não vai ter nenhuma, assim, algo importante. E o valor dele está zerado, ou seja, não tem, até o momento está em aberto e tal, né, e não foi feito nada. Bom, depois disso, então, nós já estamos aqui na janela de consulta da ordem de serviço. Eu poderia selecionar apenas um cliente. Quando um cliente for lá, eu poderia selecionar por cliente, tá? Como eu poderia selecionar por produto, ou seja, tudo que é computador, todo desse cliente, tudo que é produto, tudo que é em aberto e a referência, que foi aquele número que eu passei para você, que você poderia, então, estar dando um clique aqui e selecionando. Ou então as últimas notas. Então aqui eu tenho uma série de formas de seleção de busca que eu posso estar colocando. E ordenar por cliente, produto, isso aqui no momento não é interessante. Então, feito isso, né, aqui você vai apresentar várias ordens de serviço, vai ter várias entradas. Vou criar uma outra aqui. Eu vou botar qualquer coisa aqui, tá? Embora não seja... Vou botar computador também. Só apenas para ter mesmo, tá? Ó, tenho duas agora. Tenho duas ordens de serviço. Tá? Beleza, então eu tenho que selecionar agora a ordem que eu quero fazer. Então, o procedimento técnico, que é o item
importante aqui, que é onde a gente vai estar vendo, já estamos vendo aqui, nós estamos no procedimento técnico. Então, nós criamos aqui, né, agora estamos vendo aqui o procedimento técnico. Então, o que é o procedimento técnico? Quando é colocado as informações de serviço realizado. Então, o primeiro passo tem que selecionar o cara certo, né? Esse aqui ok, procedimento técnico. Então, basta eu pressionar F6. Vim aqui, ele já abriu exatamente todos os dados aqui. E agora, dentro do procedimento técnico, praticamente o que vai ser trabalhado é aqui. Eu vou informar aquilo que eu usei nesse computador. Então, eu vou vir aqui, produto e serviço, F5. Ele veio aqui e eu botei um cooler nesse cara aqui, tá? Eu usei o cooler aqui. Então, vou selecionar o cooler. Fiz isso, cooler, complemento, posso colocar um complemento, se fosse, por exemplo, algum modelo, né? Poderia colocar aqui. Se for necessário, ele já trouxe que é R$20 e foi um cooler. Ok. Agora, quero também colocar a questão da formatação dele. Tá. Então, eu vou fazer agora. Então, agora eu quero fazer aqui, então, a questão também da formatação. Eu vou colocar aqui formatar. Se for o caso, R$1. E vou colocar aqui o cooler também. Eu acabei colocando ali, mas não salvei, tá? Então, cooler, vou colocar aqui um complemento e vou adicionar. Então, olha só, fiz ali, eu vou salvar esse parecer técnico. Então, eu já tenho ali, ó, que o valor é 120. Uma questão importante aqui, que eu mudei aqui, por isso que não exibiu lá, tá? Então, eu quero deixar aqui, ó, dizer que todos os dois vamos deixar desabilitados. Ok? Vamos deixar desabilitados, ressaltando aquela questão lá, tá? É melhor ali para nós usarmos a ordem de serviço. Por isso que sumiu aquela informação. Então, venho aqui de novo, né? No procedimento técnico, tá ali, ó. Formatar, foi feito um formato, poderia ser formatação, né? Mas está formatar, um cooler, tá? E se eu tivesse mais algum outro serviço, poderia colocar. Vou colocar aqui, ó, que não tem aqui nessa tabela, mas eu vou colocar a mão de obra. Exemplo, tá? Tá aqui R$100. Então, eu quero colocar a mão de obra. Conserto. Você poderia botar 1 hora, 2 horas, né? Quantidade aqui, se botasse 2, vamos fazer algo. Aqui, como eu estou dizendo, né? É teste mesmo. Então, não se apegue a valores aqui, né? Então, mão de obra devido ao conserto. Cooler, poderia colocar aqui alguma outra coisa, se fosse o caso, senão posso deixar em branco também. Eu vim ali, eu fiz isso. Se eu quisesse, por alguma razão, ter que excluir um item desse, eu poderia excluir aqui. Ok? Então, poderia pegar e excluir. Ok? Feito isso, vou salvar o parecer técnico. Eu já salvei isso aqui. Tanto é que se eu sair daqui e voltar, observe que está lá, ó, 320. Então, dentro do procedimento técnico, posso continuar colocando coisa. Tá? Agora, dentro do procedimento técnico, qual é eu poderia até mesmo, eu tenho aqui uns modelos de impressão, tá? Que é interessante depois dar uma olhada, tá? Cada caso aí. E tem um também aqui, tá? Então, é interessante depois dar uma olhada aqui. Agora, feito isso, vamos imaginar que o cliente esteve ali, né? Eu quero, então, o cliente chegou ali, geralmente eu vou acessar direto aqui, ó. Quem é o cliente? O cliente é o Paulo. Selecionei o cliente e vou buscar. Ó, trouxe só o que é do Paulo. Não vai trazer outras coisas, né? Agora, eu vou dar um clique aqui e eu vou fazer o encerramento dessa ordem. Vou fechar ela, porque ela já concluímos. Então, encerramento. Pressionei aqui. Ele entra, então, não está mais no complemento, que estava aqui. Não está mais no técnico, que já passou. E vem para cá o complemento. Então, dentro do complemento, o valor orçado é 320. Tá? Vou dar algum desconto? Vou colocar aqui. Vou dar R$20 de desconto. Então, colocaria o R$20 aqui. Tá?
Então, ficou em 300 a nota. Se eu colocar 0, vai ficar em 320. Poderia dar 10% de desconto, foi lá e calculou, né? Então, eu vou deixar realmente sem desconto. Quantas vezes o cliente vai pagar isso? Em 2 vezes. Vou botar 2 vezes aqui. Tá? Então, o sistema já dividiu. Diz que vai ser R$160. Né? Ele pegou 320 e dividiu. Mas não, vai ser 200 agora. Qual é o vencimento? O vencimento é hoje. Então, fica ali o vencimento. O portador. Isso aqui é importante entender, tá? O portador, na verdade, nunca vai ser esse aqui com cerquilha. Serão esses sem cerquilha. O portador será, ele está dando dinheiro hoje, agora, nesse momento. Selecionei essa forma de pagamento e adicionei. Tá? Ele já automaticamente já vai lançar isso no caixa. Agora, ele jogou uma outra data aqui, ó, ficou R$120. Ele jogou uma outra data. Mas eu vou dizer que o cara vai me pagar aqui é dia 10/7. Só que agora o portador não é dinheiro, é crediário ou boleto, tá? Que seria a mesma coisa. Não pode usar esses aqui, repetindo, não. Então, ou um cheque o cara poderia estar me dando também. Então, posso botar aqui cheque e vou adicionar. Então, ele vai lançar no caixa e no cheque de terceiros, tá? Já vou ter lá essa informação. Ok, feito isso, eu vou encerrar a nota. Confirmo o encerramento? Sim, eu encerrei a nota. E eu posso agora fazer uma impressão do recibo para o cliente. Então, estou imprimindo ali o recibo. Vai sair os dados da empresa, que eu não configurei, mas vai sair. Vai sair o cliente, vai sair o computador e parará. E vai sair as informações do equipamento e a forma de pagamento que ele optou. Ok? Então, bastaria imprimir isso. Então, com isso, saiu a nota aqui, já não tem mais aqui, né, não estou mais visualizando. Mas se eu desse um clique aqui, ó, incluir ordens encerradas, eu estaria depois observando essas ordens encerradas. Ó, a encerrada, a situação dela é encerrada. Ok? Então é isso referente à ordem de serviço.